Apresentação da lista encabeçada por Júlio Adrião para a direção. Eu sou o Orlando Barrocas, sou sócio 970 do Vitória e sou o mandatário. Vinha também com vocês para a apresentação, aceitei de imediato o cargo, bastante me orgulha, com naturalmente toda a emoção de poder uma vez mais apoiar alguém que nos dá a garantia de poder servir o Vitória. Com 11 anos de atraso e provavelmente com mais de 11 mil milhões de dívida, 11 milhões de dívida do que há 11 anos atrás, é importante que se diga isto, porque o Júlio há de ser certamente o único sócio do Vitória que para algum dia ser presidente vai ter que ganhar as eleições 2 vezes. É bom recordar estas coisas porque são factos que toda a gente conhece e demasiado marcados naquilo que foram os últimos, pelo menos os últimos 15 anos. O Vitória precisa urgentemente de se refundar, de voltar àquilo que é a matriz do Vitória, que é o Vitória do Bonfim, que é o Vitória dos sócios. É o Vitória dos sócios que não têm medo das Assembleias Gerais, que não têm medo de ir ver a bola para a bancada, que não precisam de pôr o carro lá dentro e que até compram um bilhete de sócio. É o Vitória dos sócios. E isso é muito importante porque nestes últimos anos o Vitória perdeu completamente o contacto com os sócios. E naturalmente estou aqui como mandatário, mas a representar os sócios e a representar os sócios que apoiam o Júlio e as pessoas que ele escolheu naturalmente para estes órgãos sociais. É muito importante termos a ideia que nós somos sócios do Vitória, não somos acionistas da SAD. Mas o Vitória é o principal acionista da SAD. E os sócios do Vitória querem ter a possibilidade, pelo facto de ser sócios do Vitória, saber o que é que se passa na SAD. É muito importante. Portanto, temos a garantia desta vez, como já tivemos há 11 anos, que há de vir alguém para servir o Vitória. E que não pensa servir-se do Vitória, como muitos têm servido. E pior que isso, houve muitos que permitiram que terceiros se servissem do Vitória. E nós sabemos perfeitamente, não vale a pena falar em nomes, mas todos sabemos o que é que se passou. E pode ser que desta vez o médico consiga fazer o que os construtores civis e os advogados não conseguiram, que resolver os problemas do Vitória. Porque nós sabemos bem o que é que significaram nestes últimos 12, 15 anos, provavelmente, com exceção dos 14 meses que o Jorge Santana foi presidente da direção, a grande luta que houve para fazer com que o Vitória tivesse um único modelo de negócio, que é o modelo de negócio do Vitória, que é o do futebol. O que é que aconteceu nos últimos 14, 15 anos? O Vitória tem muitos projetos, menos projetos relacionados com o futebol. O Vitória tem planos de pormenor, alvarás de loteamento, lotes oferecidos para vender a pessoas interessadas e nenhum projeto que tenha a ver com aquilo que é o negócio do Vitória, para além naturalmente das modalidades amadoras, do futebol profissional. Portanto, é muito importante recentrar o Vitória no modelo de negócio do Vitória, que é o futebol. É o modelo de negócio que eu já vi aí pessoas do futebol, o Mister Cardoso, o Hernani, já vi o Herculano, o Zé Mendes. É o que tem a ver com o Vitória. O Vitória é o futebol. O Vitória não é tentar arranjar alguém que vá para a direção para conseguir que a Câmara transforme um terreno rústico em urbano, que meta um hotel. Isso não tem nada a ver com o Vitória. E é bom termos a noção que o que se joga com o Júlio é isto, e com os que o acompanham. É o modelo de negócio do futebol, por contrapartida com o modelo de negócio que não tem nada a ver com o futebol, mas que se serve do futebol e que rebentou com o património do Vitória. Nós não sabemos, os sócios, se ainda vais a tempo. 11 anos é muito tempo. Passaram 11 anos. Era muito importante. Hoje todos sabemos contra quem é que o Júlio lutava em 2003. Na altura não sabíamos. Na altura havia muitas dúvidas. Hoje todos sabemos ao que é que vamos. Nós não somos sócios do Val da Rosa Futebol Clube, nem do Oliveiras Futebol Clube. Nós somos sócios do Vitória. E até somos sócios do Vitória, tanto quem está à frente do Vitória. E sabemos todos que se porventura houver outra lista, e esta lista do Júlio não ganhar, o Júlio não perde nada. Quem perde é o Vitória. E é isso que é importante, é isso que está em jogo,
e é a partir daí que temos que passar lá para fora, porque se for necessário e se as eleições não forem apenas de lista única, como tudo indica que não será, porque o Júlio não defende o posto de trabalho dele nem da família dele, mas outros defendem. Outros, se apresentarem, certamente sabemos todos o que é que estão a defender. E é muito importante ter essa noção. Há aqui pessoas que passaram por Vitória nos últimos anos, nomeadamente como colaborador, estou-me a lembrar do Mr. Cardoso, e que são pessoas que não quero pessoalizar, mas acho que é importante porque todos conhecemos quem lá está. Qual foi a forma de atuar, qual é a forma de agir. O Júlio também conhece, também fez parte da direção. Portanto, o que está em causa aqui é elegermos alguém que sirva ao Vitória e que não sirva do Vitória. É isso que esperamos do Júlio. E a boa é tua. Bom, esta reunião destina-se a apresentar a lista concorrente ao próximo triênio para dirigir os destinos do Vitória Futebol Clube e, consequentemente, da SAD. E sou eu que encabeço esta lista, sou eu que sou a voz, digamos, do contrapoder da oposição em relação à direção vigente, missionária. Sou eu que, mais uma vez, vim questionar aquilo que estava a ser feito no clube. Como o Orlando disse, isto é uma luta que vem desde 2012, desde 2002, 2003. É uma luta que me moveu sempre com o intuito de pôr o Vitória e de fazer ver aos sócios do Vitória que efetivamente o Vitória é futebol, o Vitória é formação e não é imobiliário. O Vitória não é nenhuma empresa imobiliária. O Vitória destina-se a servir os cidadãos de Setúbal, os sócios do Vitória, e tem como fim último, efetivamente, ter uma equipa de futebol profissional de nível, ter uma equipa de futebol profissional na Primeira Liga. O Vitória não tem nada, nem deve ter nada a ver com o imobiliário, nem com construções do que quer que seja, nem com complexos, nem com áreas de edificação, nada disso. Sempre me opus e foi com essa oposição que eu critiquei Jorge Góis, que eu disse que aquilo não era viável, que eu disse que aquilo era a ruína, efetivamente, do clube, e foi com essa oposição que eu me candidatei, na altura, contra Jorge Góis, e contra, não era Jorge Góis, era Presidente da Câmara, era a BPN, era a Pluripar, era uma série de conjugação de entidades com muito poder económico, e eu era um simples médico, com menos 10 anos, e com o único querer, efetivamente, demonstrar que aquilo não era correto, que aquilo não tinha interesse e que aquilo efetivamente seria a ruína do Vitória, como veio a acontecer. Lamentavelmente, nós ficámos sem estádio, sem pavilhão, sem campo de treinos e sucessivamente. Nós perdemos tudo em prol de um pertence complexo desportivo, que seria inclusivamente municipal, nem seria do Vitória, mas isso era de sumenos. Efetivamente, perdemos tudo em prol de um projeto século XXI, que efetivamente o que se pretendia eram os negócios que se vieram a confirmar, com o BPN, com o Pluripar. Os terrenos do Bonfim resultaram num valor de 63 milhões a favor da Pluripar, ou seja, aqueles terrenos estão honorados a favor daquela entidade em 63 milhões. O Vitória limitou-se a receber uma ninharia das tranches iniciais daquilo que tinha sido prometido. Uma ninharia. Nem chegou a 1 milhão, efetivamente. E esse dinheiro está para pagar ainda. Foi este resultado, esta minha oposição a que isto não acontecesse, que me levou uma vez mais a estar agora presente. Porquê? Porque efetivamente a direção vigente está a entrar no mesmo caminho. A direção vigente estava a levar o Vitória Futebol Clube SAD à insolvência. A direção vigente criou uma arma, digamos, de defesa para não entrar imediatamente em insolvência com a SAD. Foi o PER. O PER que é apresentado aos sócios como a salvação, como o bem e, digamos, o futuro da SAD. É mentira. O PER foi a única solução encontrada por Fernando Oliveira para não entrar em insolvência imediata. Para nós irmos para os distritais, como ele diz que eu queria que fôssemos para os distritais. É mentira.
A solução distrital foi a solução lhe apresentada num Conselho Vitoriano, com os diferentes elementos que faziam parte desse Conselho Vitoriano, em que não tinham soluções para resolver o problema, e foi proposta essa situação. Não foi Júlio Adrião que estava presente, não foi Júlio Adrião que foi dizer que queria ir para o distrital. Foi alguém como Chumbita Nunes, por exemplo. Não foi Júlio Adrião que disse isso. Mas, efetivamente, Fernando Oliveira, nessa reunião, disse que não tirava a toalha ao chão e que tinha maneira de resolver o problema. E eu explico qual foi a maneira que Fernando Oliveira teve de resolver o problema. Fernando Oliveira sabia que um mês e pouco depois cairia um empréstimo que estava a ser negociado com a Câmara, com uma entidade bancária, no valor de 1,5 milhão de euros. E sabia perfeitamente que com esse 1,5 milhão de euros conseguia inscrever a equipa e conseguia comatar a situação e o Vitória apresentar-se novamente na Primeira Liga. Foi isso que Fernando Oliveira soube, foi isso que levou Fernando Oliveira a avançar, foi isso que fez com que Fernando Oliveira diga hoje que foi o salvador. Não foi salvador nenhum. Desse empréstimo tenho a dizer o seguinte: não foi pago nada. Hoje não é 1,5 milhão, hoje são praticamente 2 milhões. E será pago a partir de quando? A partir de 2016. Porque efetivamente houve o pedido imediato de um período de carência para que não houvesse pagamento desse empréstimo. Mais uma vez, quem vier é que vai pagar. É este senhor que se apresenta como salvador. Eu digo que não é salvador nenhum. Este senhor teve sempre do lado errado da barricada, infelizmente. Teve com Jorge Góes, teve com o projeto 721. 2 dias antes da minha eleição, ele deu uma entrevista no Correio de Setúbal, era a primeira página, era a figura única só de Fernando Oliveira, e dizia: o Bonfim já era, o projeto século XXI é a salvação do Vitória, o Bonfim tem que ser derrubado, o projeto século XXI de Jorge Góes é efetivamente o futuro do Vitória. Viu-se o que aconteceu. Mais do que isso, não foi Júlio Adrião que assinou efetivamente o protocolo para a destruição da Superior Norte para a construção de prédios. Foi Fernando Oliveira, mais uma vez com o intuito de receber empréstimos por contrapartidas dessa destruição. Júlio Adrião e os elementos que estão comigo temos um único intuito. Queremos o Vitória maior a todos os níveis, incluindo o patrimonial. E isso significa o quê? Reaver o Bonfim, como será, e estou consciente que durante este ano isso se concretizará. O Vitória tem que ter o Bonfim de volta, a custo zero. O Vitória tem que ter o seu pavilhão de volta. O Vitória tem que ser o resto do seu campo de treinos e o Maracanã de volta, igualmente a custo zero. Conto, efetivamente, com o trabalho daqueles que me acompanham e, muito sobretudo, com o trabalho de alguém na Câmara que o está a fazer com muito esforço para que isso aconteça e, como eu digo, durante este ano ainda. Esta visão o Sr. Fernando Oliveira nunca a teve. O Sr. Fernando Oliveira, pura e simplesmente, como eu tenho dito, tem empurrado com a barriga a gestão do Vitória. A dívida é aquela que nós sabemos. Em 4 anos são mais 7 milhões de euros. Não é isso que nós propomos. O PER, como eu disse, não é a salvação. O PER é um adiar de soluções. O PER é um adiar dos cumprimentos que nós temos que fazer. E, comigo, eu sei perfeitamente o que é que o PER significa. E já o tenho dito. São 110 mil euros a partir de 2016 só para o PER. E quantos mais 1.000 euros serão necessários mensalmente para manter a equipa na Liga? Para pagar aos outros colaboradores de Vitória e aos trabalhadores de Vitória? Certamente serão só mais 110 mil euros. Efetivamente vai ser um encargo hercúleo. E isto vai se prolongar por 10 anos. Mas nem isso me faz desistir, porque eu estou consciente de uma coisa: com a vontade de todos estes sócios, com a vontade de alguns patrocinadores que já estão muito encaminhados, e com o querer, o Vitória vai ter, o Vitória vai cumprir, e o Vitória vai ser maior patrimonialmente. O Vitória não vai vender nada, o Vitória vai adquirir aquilo que é dele, como já adquiriu o Val do Cobro, com muito trabalho meu e de João Martins, sem sombra de dúvida, e com o apoio da Câmara. E igualmente, teremos durante este ano, certamente, aquilo que já foi nosso, aquilo que foi dilapidado com as direções anteriores. Mas quer dizer o seguinte: é nossa intenção e é nosso querer voltarmos a ter a nossa sede. A nossa sede é o Palácio Salema. Vamos envidar todos os esforços para que, efetivamente, mais um símbolo que é histórico, que é algo que diz muito aos tubalenses e aos vitorianos, volta ao clube, volta à cidade, como a sede do Vitória, junto à Praça do Bocage, na Rua do Bocage. É isso que nós pretendemos. Queremos ter a nossa academia de futebol e vamos tê-la, porque efetivamente, se eu lá chegar, este ano as obras irão começar. E irão começar uma academia
que dê as condições para a formação funcionar e ser mais e melhor, porque é a formação que é o futuro do clube, é a formação que irá ser rentabilizada e que permitirá o Vitória almejar aquilo que já foi. E o almejar aquilo que já foi é ser um grande clube a nível nacional, é ser um grande clube que luta sempre pelos primeiros lugares, é ser um grande clube que tem representatividade da Europa todos os anos. Comigo, prometo que o Vitória lá há de chegar. Comigo, o Vitória será aquilo que foi dos anos 60 e 70. Comigo deixarão de haver dúvidas, deixará de haver a falta de transparência, a falta de credibilidade que tem havido nos últimos anos. Porque comigo os sócios terão que saber, como Orlando disse, o que se passa na SAD, quais são as contas da SAD, como é que são feitos os negócios, como é que são vendidos os jogadores, qual é o contributo que o Vitória recebe dessas vendas. Lamentavelmente, todo este tempo, isto tem pautado uma falta de transparência enorme, enorme a todos os níveis. Há só interrogações que não são ditas e muitas vezes em plenas assembleias é perguntado aos senhores dirigentes o que é que se passa com isto ou aquilo. E a resposta é que é a oportunidade, é a futura oportunidade, quando houver possibilidade, o senhor Presidente o irá informar. Nunca foi informado o que quer que seja sobre o que se passa na SAD. Comigo, é como eu digo, haverão informações e terei todo o gosto e todo o prazer de reunir, não é preciso uma Assembleia Geral, mas